Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui, o nosso Profuncionário. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Quero agradecer pela presença de todos vocês que chegaram até os polos. Vamos lá para a nossa aula. Nossa aula é funcionários de escola, você já sabe, cidadãos, educadores, profissionais e gestores. Como vocês já sabem, eu sou a professora Noélia. Hoje nós vamos falar um pouco do papel social da escola, né? E as funções educativas não docentes. Quando a gente fala de educação, funções educativas não docentes, nós estamos falando daquelas pessoas que ficam no colégio, que trabalham no colégio de fato, que não é exatamente o professor, mas as pessoas, os trabalhadores de apoio. De certa forma, você também é um educador. Por isso, funções educativas não docentes. Então, você é um educador, não exatamente aquele que está dentro da sala de aula ensinando disciplinas de química, física, matemática, assim por diante. Porém, você é um educador, você faz parte da escola, você está inserido na vida de muitos alunos que vão lá, né, para ter educação, receber de vocês uma educação, diferenciada, coisa que eles não encontram nas ruas e muitas vezes dentro de casa. Aqui nós estamos vendo, nós temos uma imagem de como, olha aqui, funcionários de escola, somos todos educadores. Olha quantas pessoas diferentes aqui, quantos trabalhos diferentes estão sendo feitos aqui. Isso tudo é para que a escola funcione de fato. Educadores não é só aquele que fica dentro da sala de aula, dando aula de certa disciplina, mas todos aqueles que fazem parte do colégio, todos aqueles que trabalham numa escola, vocês são também educadores. O objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos compreender o que é educação e suas variadas formas, educação em suas variadas formas. Vamos conhecer também os tipos de profissionalizações e os currículos. Entender o que é regimento escolar e projetos políticos pedagógicos. Entender, né, identificar o que é escola pública. Falam-se muito em escola pública e tal. E como é que é essa escola pública? Muitos de vocês conhecem como é que é a escola pública e ela vem mudando a cada ano que passa, a cada lei que é feita, ela vai mudando, né, para se adequar à sociedade que hoje ela está, digamos, mais crítica, mais exigente, né, querendo de fato que a escola faça um papel diferenciado na vida do aluno. Aqui, o que é educação? Essa pergunta, ela é muito importante, porque muitas pessoas, se eu perguntar para você aí, você vai dizer, se eu perguntar o que é educação? De cara, muitos de vocês vão saber me responder. Educação é você se comportar bem, é você estudar, é você não falar palavrões, e assim por diante, digamos assim, tem várias formas de você responder o que é de fato educação. Vamos dar uma olhada o que é educação. Aqui eu coloquei alguns conceitos do que é educação. Porém, vocês vão encontrar algumas mais que cabe, a resposta vai caber ali para essa pergunta. Aqui nós temos, o que é educação? É o desenvolvimento pessoal, socialização,
comunicação e formação. No nosso dicionário, ele fala lá que educação significa o ato ou efeito de educar. Então, será que a educação, ela é... Muitos falam de educação. Será que a educação, ela vem só de casa? Será que a educação se busca só na escola? Será que é só nesses dois ambientes que você vê a educação? A sociedade, ela está aí. Em cada ambiente que você está, você faz parte da sociedade, você precisa ser educado. Então, a educação, ela faz parte dessa sociedade, em casa, no colégio, no shopping, onde você vai, essa educação, ela tem que estar inserida em você. Continuando aqui. O ato de educar é o conjunto de normas pedagógicas detende ao desenvolvimento das faculdades psíquicas, intelectuais e morais da criança e do ser humano. Em geral, é o conhecimentos e práticas dos hábitos sociais, polidez, civilidade, boas maneiras, instrução e aperfeiçoamento. Então, tudo isso que eu falei é educação. E vocês podem encontrar ainda mais palavras que vai caber para essa resposta. O que é educação de fato? O aluno, quando ele vai para o colégio, ele busca, alguns pais chegam a pensar que é só no colégio que o aluno vai ter educação. A educação vem de casa também, porém no colégio, na escola, ele está indo para um ambiente de educação. Então, o papel do funcionário de escola, ele é um educador. Como já foi falado, independentemente da sua função lá dentro, você é um educador. Quando esses alunos chegam na escola, com quem é que eles se deparam? Quem é a primeira pessoa com quem eles têm contato de manhã? Muitos saem de casa e eles não vêem os pais de vocês, os pais deles. Então, quem é que recebe eles no colégio? Geralmente é o porteiro, é o guarda. Então, lá você já está fazendo educação, receber esse aluno com educação. Muitos chegam cedo no colégio, ficam ali conversando com os funcionários que já chegaram. Então, você é um transmissor de educação. Muitas crianças, ela pode não ter, digamos assim, em casa, às vezes no bairro onde ela mora, uma educação de fato. Então, no colégio, é o lugar onde ele busca educação. Lá são muitos funcionários e todos têm que estar voltados para a causa educação, certo? Aqui nos dias de hoje, quando se fala em educação, logo se pensa em escola. Viu só o que eu falei? Muitos buscam na escola educação para os seus filhos. Falou em educação, bota no colégio, matricula no colégio, que é direito da criança. Porém, alguns ainda pensam que a escola é só na escola que você tem educação. Mas não é bem assim. Os pais têm o direito, o dever de educar seus filhos. A sociedade, a comunidade, ela também está aí para educar os nossos jovens, os nossos alunos, né? Que estão, digamos, entrando numa fase diferente das suas vidas. E ela precisa estar inserida na sociedade e uma sociedade educada para que eles possam crescer educadamente. Mas o ato pessoal de educar-se, é a ação social. Educar ocorre em outros espaços sociais. Como eu falei, não é só o espaço escolar. Os nossos alunos têm casas, eles têm a sociedade, lá na comunidade onde ele, digamos assim, vai à igreja, shoppings. Então, não é só no espaço escolar que ele busca educação, não é só no espaço escolar que se faz educação. Ou seja, a educação é algo que vai muito além da escola. O ato de educar está em nosso ser, em nosso íntimo.
Então, tudo isso é educação, tudo isso e muito mais faz parte da educação. Aqui, profissionalização. O que é a profissionalização? Hoje em dia nós temos vários cursos aí, né, cursos técnicos, nós temos alguns programas que ajudam você a estudar, fazer um curso profissional, profissionalizante, melhorar o seu currículo. Então, os cursos profissionalizantes, hoje em dia, eles estão em todo, digamos assim, na sociedade, para que você estude, para você, quando foi falado aqui, para sair da área de conforto, é isso, é você sair, digamos assim, da sua área de conforto e se deixar estudar, fazer um curso profissionalizante para vir melhorar o seu currículo, para que você também, digamos assim, tenha um melhor emprego e por que não dizer um melhor salário? Porque hoje em dia faz muita diferença na vida de uma pessoa um bom currículo. Então, a profissionalização, ele está aí, nós temos várias empresas que oferecem esses cursos de profissionalização. Esse aqui, o Profuncionário, é um deles. Então, hoje em dia, quem não faz um curso profissionalizante, ele, digamos assim, que ele não tem tanta chance de quem faz um curso profissionalizante. Então, é muito bom você estudar, fazer um cursinho, para ter mais oportunidade na vida. Então, aqui, ó, os cursos profissionalizantes, na área da educação, como nós estamos falando da educação. Quais são os cursos profissionalizantes na área da educação? Constituem pela integração de conteúdos técnicos específicos de cada habilitação. Qual é a sua habilitação? Qual é, digamos assim, a área em que você mais se identifica? Então, geralmente os cursos profissionalizantes, eles são feitos de acordo com, digamos assim, aquela área na qual você mais se identifica. Aqui, pelo parecer número 16 de 2005 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, CNE, pode-se organizar cursos técnicos para 4 habilitações. Quais são essas 4 habilitações que se encaixam para você, caro aluno, que, digamos, trabalha dentro de uma escola? Aqui nós temos gestão escolar, multimeios didático, olha nós aqui, alimentação escolar e manutenção de infraestruturas e meios ambientes, aqui escolares. Então, hoje, qualquer um, é só ter força de vontade, é só querer que você faz um cursinho profissionalizante para melhorar, como eu falei, o seu currículo e, por que não dizer, o teu salário também. Aqui dos currículos, vamos falar um pouco deles. Uma das formas de descrever a educação escolar é a transmissão sistemática da cultura de uma sociedade. Toda sociedade, independente dela onde que ela está, ela tem uma cultura diferente. Cada estado do Brasil tem a sua cultura diferente. Como que eu vou saber disso? Estudando, fazendo um curso de capacitação, você que estudou aí ensino fundamental e médio e hoje está fazendo um curso de captação, um curso de profissionalização. A sociedade, o nosso Brasil, ele tem várias sociedades diferentes. Em cada estado se fala uma língua diferente, em cada estado tem uma, digamos assim, uma culinária diferente. Então, ela é diferenciada. Aqui, a cultura compreende o acúmulo de conhecimentos. O que nós estamos fazendo nessa aula hoje é acumulando conhecimento, buscando conhecimento para a nossa vida. Quais são esses conhecimentos? São eles científicos, artísticos, tecnológicos, bem como os valores de um povo. Cada povo tem o seu valor. Então, as autoridades escolhem determinados
conteúdos e os organizam em matérias de ensino. Então, cada um se identifica com o seu, digamos assim, com o que é que eu mais me identifico, o que é que eu gosto de fazer. Então, você vai fazer um curso na sua área. Ou seja, de estudo, aqui se dá o nome de currículos. Então, currículos profissionais. É você se profissionalizar a cada dia, buscando uma nova oportunidade, melhorando o seu currículo. Aqui nós temos o regimento escolar e propostas pedagógicas. Como é que é esse regimento? O que é essas propostas pedagógicas? Entre o período autoritário e democrático em que o nosso país estava passando, a escola se estruturava e funcionava sob os dispositivos de um regimento interno, de formato único. Porém, isso mudou. Durante a democratização do país, muitas redes municipais e estaduais estimularam suas escolas a elaborar seus próprios projetos políticos e pedagógicos. Mas na institucionalização de uma nova cultura, a da elaboração proposta pedagógica da escola PPE. Aqui nós vamos ver um vídeo sobre a escola antiga. Como é que era essa escola antiga? Algum de vocês aí ainda lembra? Vocês estudaram nela? Com certeza, alguns ainda estudaram naquelas escolas lá de 1970, 1980. Vamos lá para o nosso vídeo. A escola está enraizada na sociedade atual, Ocidente e Oriente, sociedade urbana ou indígena, pobres ou ricos. Todos passam por esse lugar de aprendizagem. Você saberia apontar as diferenças da escola atual em relação às escolas de 20 ou 30 anos atrás? Acompanhe agora a opinião dos nossos convidados. 35, 40 anos atrás era uma escola muito humilde, né? Era uma escola simples que tinha o quadro, o professor, o quadro, o professor e o giz. E os alunos, né, interessados em aprender. Né? Não tínhamos quadras, não tínhamos essa estrutura que a escola hoje tem, do respeito das famílias em relação ao professor, né, dos pais. Existia uma certa harmonia na escola, porque naquela época meus pais não estudaram tanto, mas eles sabiam que eu precisava estudar para poder ser alguém, né? E assim, era muito bom. A questão do respeito, o professor realmente era respeitado, ninguém xingava, ninguém agredia e ninguém falava nem gritando com os professores. A estrutura de antigamente era filtro, não era no bebedouro, não era. Hoje já conta com a infraestrutura de informática, que naquela época também a gente não tinha. Tinha mimeógrafo, depois passou a álcool, né? E era giz, quadro de giz. Hoje o quadro já é mais no pincel. Se ela cresceu, por um lado, por outro, infelizmente, ela ficou a desejar. E eu vejo a educação muito semelhante ao que se ministrava há 30, 50 anos atrás. Na minha concepção, o que realmente mudou foram os alunos. A aceitação, a apresentação, o amor do aluno pela escola. Então nós tivemos aí uma evolução muito grande e infelizmente a escola ficou inerte. E aí nós temos os alunos presos com mídias externas que são dinâmicas, rápidas, que te dão uma informação muito rápida e a escola infelizmente não evoluiu na mesma proporção. Era muito mais assim voltado para uma estrutura educacional de fato, assim, que o aluno zelava por aquele ambiente, que o aluno
Eu tinha que ter aquele momento cívico. O show, quem dava era o professor. A estrela da sala de aula naquela época, na época que eu estou falando, na época 20, 30 anos, era o professor. Haveria sim um diferencial, que é a aprendizagem e o respeito. É muito diferente. Viu só? Esse é um assunto que traz diversas opiniões diferentes. Tchau, bons estudos e até a próxima. Então, vocês viram aí, né, algumas opiniões de pessoas, né, que estudaram há 20, 30 anos atrás. E tem ainda aqueles, né, que estudaram há bastante tempo, né, as mudanças que ocorreram e as não mudanças. Porém, hoje nós podemos dizer que ocorreu muitas mudanças na área da educação. Ela está bem diferenciada, como foi falado na entrevista aí, era mimeógrafo. Hoje nós temos aí as cópias, que é instantânea. Era o giz que muitos professores e alunos viviam doentes, né? Com aquele pó caindo no seu rosto, né? E deixava você muitas vezes, digamos assim, indisposto, gripados mesmo, né? Aquele pó caindo no seu rosto. Então, muitas coisas mudou. Apesar de umas ainda necessitar um pouco mais de uma mudança. Mas hoje podemos falar que a educação ela está 99,9% melhor do que era antigamente. Vamos para o nosso quadro, a escola atual. Como é que está essa escola atual? Né? Existem mais de 200 mil escolas públicas no Brasil, no país, né? Então, olha o tamanho da responsabilidade. Mais de 200 mil escolas públicas no país. É muitas escolas e muitos alunos para ser administrado. Como foi falado na outra aula, mais de 60 milhões de alunos matriculados nas redes públicas. Isso é de uma responsabilidade e tanto para os funcionários de colégio, não só para o professor, não só para o gestor, mas todos que que fazem parte do colégio, que trabalham dentro do colégio, eles fazem parte da educação, eles fazem parte da vida desses alunos. Então, é uma responsabilidade muito grande para você, caro aluno, do pró-funcionário, o tamanho da sua responsabilidade, a responsabilidade que você tem nas mãos, de também educar esses alunos que chegam a todo dia nos colégios. Elas começaram a ser criadas em 1834. Também nós falamos dela na aula passada. Depois que o ato adicional à Constituição do Império do Brasil descentralizou para as províncias e a responsabilidade de oferecer ensino primário e secundário. Após a proclamação da República de 1889, as escolas estaduais multiplicaram-se e passaram a constituir o sistema educacional de ensino. Turno matutinos. Como é que está sendo oferecida essa escola, essa aula para esses alunos? A educação escolar é oferecida em etapas. E quais são essas etapas e modalidades? Nós temos aí creche, pré-escola, né, o ensino fundamental e o ensino médio. Então são modalidades e são etapas que o aluno passa ao longo da sua vida escolar ali dentro do colégio. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, nós temos aqui, primeira etapa, a educação infantil, creche e pré-escola. Isso o aluno faz entre, digamos assim, de 3 anos a 6 anos, ela passa por aqui. O ensino fundamental, que ele dura 9 anos. O aluno começa ali com 6 anos, digamos, com 6 anos, né, na primeira série, até o 9º ano. Porque com a nova LDB, né, ela mudou. Agora são, digamos, com 6 aninhos, que antes era 7, agora é com 6 anos.
você inicia aí no ensino fundamental, dos 6 anos até, digamos assim, uns 12, 13 anos, que agora é 9 anos. E temos também aqui o ensino médio, que dura 3 anos, que é primeiro ano, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então, ele dura 3 anos, o ensino médio. E ele pode, digamos assim, durar um pouco mais, né? Com a digamos assim, com a integração profissional. Digamos, o aluno vai fazer uma integração profissional, ele dura um pouco mais na escola. Aqui nós vamos ter mais um vídeo falando sobre a escola moderna. Como é que está essa escola moderna? Em que ela se modernizou? Já que estamos falando que, digamos, antigamente era assim, 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 e hoje, como é que está essa escola? Será que ela está mesmo moderna? Vamos dar mais uma olhada em outro vídeo. A função da escola atual vai além de simplesmente ensinar os conteúdos previstos na matriz curricular de cada disciplina. Paulo Freire já considerava o professor como um educador e, através desse ponto de vista, o profissional em educação deve levar em consideração a individualidade de cada educando e fazer com que ele participe do seu grupo ativa e afetivamente, apropriando-se de valores, crenças, conhecimentos acadêmicos e referenciais socio-históricos. Mas será que as escolas estão preparadas para essa nova realidade? Acompanhe o que pensam os nossos entrevistados. O ambiente escola hoje, em relação à minha época, por exemplo, mudou muito porque existem muitos recursos, né? As políticas públicas da educação hoje, elas são voltadas para a evolução, até mesmo a globalização em si, né? Então nós temos hoje nossas escolas todas são equipadas com computadores, né? Muitas escolas já estão com tablet, quer dizer, as crianças têm uma evolução da internet, pode se conectar. É uma evolução benéfica para o conhecimento, né? Eu acredito muito boa. Eu avalio que hoje existem muitos recursos para a sala de aula. Essa parte tecnológica aumentou muito rápido e eu avalio que o maior problema que nós temos é que a população não acompanha. A gente tem um atraso dos professores, das formações e do aluno também, porque você pensar com a tecnologia, aprender com a tecnologia, você exige habilidades diferentes e comportamentos diferentes. Você precisa buscar mais. Então, eu avalio que essa mudança, essa transformação tem, de fato, sido muito rápida, muito brusca. Nós, na nossa época, não contávamos com todas essas tecnologias. Então, nós temos uma certa dificuldade. O oposto deles, eles têm muito mais facilidade. E a gente vem buscando, mas isso requer investimento na formação de professores. A escola tem que trabalhar de duas maneiras. Uma, trabalhando de maneira assim até arcaica, mas ela tem que trabalhar com rigidez, de não permitir, às vezes, tecnologia entrar dentro de sala de aula para conseguir ter a atenção do aluno. Um celular na mão do aluno hoje, com WhatsApp, Facebook, Twitter, inúmeras coisas, você acaba perdendo esse aluno. Ele é um aluno conectado a tudo e às vezes não conectado a nada. Tem um professor dentro da equipe que utiliza essas dinâmicas. O celular não é permitido o uso, ele está dando a todo o conteúdo e em determinado momento ele pede para que os alunos organizem grupos e pesquisem na internet um tema, um assunto e construam ali uma apresentação. Isso é uma dinâmica utilizada para aproveitar a tecnologia dentro de sala de aula. Na realidade, nós precisamos mesmo implantar nas escolas, nós não podemos ficar na era atrasada, como diz, né? Nós temos que estar realmente evoluindo. Eu sou a favor que a gente, quanto mais que a gente puder contribuir para que as escolas estejam voltadas para os conhecimentos, para a globalização, para a era da internet, para a era da lousa digital, eu acho tudo muito benéfico, é uma ajuda para o profissional e também um conhecimento maior para as crianças. E você, está preparado para receber os educandos? Já parou para pensar em como conquistar a confiança e a atenção de cada um? Lançado o desafio. Bons estudos e até a próxima! Então, como vocês viram aí, são várias questões, várias respostas, né, a respeito do que é a escola atual
como ela mudou, né? Que hoje, no caso, a maioria é digital, alguns quadros já é digital, sala de aulas já são equipadas com computadores, para que esses alunos tenham mais acesso à educação. Porém, o computador, como é que se diz, material em sala de aulas tem que ser usado para, de fato, você estudar. Como foi respondido, alguns estão usando a tecnologia, digamos assim, a aula está interessantíssima, mas tem alguém ali com o celular na mão. Significa que ele não está aprendendo, ele está lá no Facebook, Twitter, essas coisas. E então, precisamos ver que a tecnologia, as mudanças no colégio, na escola, ela veio para que o aluno saiba mais, se profissionalize mais, interaja mais na escola, né, seu aprendizado. Porém, deixar um pouco de lado as redes sociais durante a aula de fato e estudar. Vamos aqui para alguns níveis e etapas da escolaridade, modalidades aqui. Educação básica, aqui o nível 1. Aqui as etapas, educação infantil e creche pré-escola. No caso aqui são as etapas que o aluno passa durante toda a sua vida. Na educação básica nós temos a educação infantil, creche pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Aqui nós temos as modalidades regular, educação especial, educação indígena, mais uma vez aqui educação especial, aqui também indígena, educação profissional, educação à distância, educação de jovens e adultos. Nós passamos para cá, educação superior, nós temos aqui a graduação, nós temos aqui especialização, mestrado e doutorado. Aqui nas modalidades regular, educação à distância e ensino noturno. Então, esses são os níveis e etapas e modalidade da educação. Aqui nós temos algumas leis que foram criadas para ajudar na elaboração da educação brasileira. E aqui nós temos datas de quando elas foram criadas. Aqui nós temos, em 1982, foi criada a Lei 7.044. O que dizia essa lei? Criar habilitações básicas no segundo grau. Aqui, 1996, a Lei 9.394, cria aí, né, o assunto, diretrizes e bases para a educação básica, né, e superior. 2005 e 2006, a Lei 11.114 e 11.274, institui o ensino fundamental de 9 anos a partir dos 6 anos de idade, nós falamos ainda agora. Aqui, 15/10 de 1827, imperial, cria ensino primário gratuito para meninos e meninas. Aqui, de 1940 a 1945, ditadura Vargas. E aqui está a lei. Leis orgânicas do ensino primário, secundários, normas e profissional. Aqui também, 1961, a Lei 4.024, diretrizes de base da educação nacional. 1971, a Lei 5.692, reforma do ensino de primeiro e segundo grau. Então, todas essas foram leis que foram criadas para beneficiar a educação no Brasil, para dar uma educação diferenciada ao brasileiro e hoje aos nossos jovens aí que estão em sala de aula e adultos também. Aqui, nós vamos falar um pouco
a escola pública como espaço da educação de qualidade, Constituição e LDB. Então, aqui nós vamos falar de mais educação, o que significa dizer que entre a chegada dos portugueses no Brasil, digamos assim, lá pelo ano de 1500, nós tivemos aí uma lacuna de 50 anos que não teve de uma escola no Brasil, não veio um professor para cá. De 1500 a 1550, não tinha escola, não tinha professores. Por que que não tinha professor? Por que que não foi fundada uma escola sequer na costa do Brasil ou no Brasil em geral? Vamos saber por quê. Olha aqui, ó. De 1500 a 1550, não foi fundada uma só escola em toda a costa brasileira. Por que será que não foi criada a escola? Por que que não foi criada? O que foi que aconteceu? Então, vamos lá. Porque não havia crianças. Quando os portugueses aqui chegaram, nessa época, nessa etapa, quando eles vieram, a colonização, buscando colonizar as terras, não havia criança, não veio criança nas embarcações, veio só adultos. Então, as crianças indígenas, elas eram educadas nas aldeias. E as crianças africanas, nas primeiras senzalas do Brasil, né? Quando eles vieram lá para cá, para trabalhar em lavouras. Então, as crianças indígenas e as africanas, elas digamos assim, não tinha escola para elas. Elas continuavam sendo educadas de forma como eles sempre foram educados. No caso das crianças indígenas, educadas nas aldeias. As crianças africanas começaram a ser educadas ali mesmo nas primeiras senzalas. E outras, os adultos, eles não precisavam ler, não precisavam escrever, não precisavam aprender a ler e escrever, porque o trabalho deles não necessitava de fato, naquela época, para eles, não precisava de leitura, não precisava de conhecimento. Então, os adultos africanos não precisavam de ler, de escola, né? Não precisava ler ou escrever. E eles eram proibidos de frequentar escolas. Então, foi por isso que tivemos aí 50 anos sem escolas no Brasil. A primeira escola no Brasil, ela foi fundada, né? Foi o Colégio dos Meninos de Jesus, com a chegada de Tomé de Sá, né? O primeiro governador geral. E assim começa a educação escolar no Brasil. Pela emenda constitucional 59, a obrigatoriedade se estende a crianças de 4 a 17 anos, com implantação até 2016. Mesmo assim, ainda temos cerca de 15 milhões de cidadãos completamente analfabetos no Brasil. Nós falamos da quantidade de escola que tem no Brasil, porém nós estamos vendo aí mais de 15 milhões de analfabetos no Brasil. E isso não é só crianças, não é só jovens, engloba tudo, é jovem, crianças e adultos. Muitos jovens, quando ele já está com seus 15, 16 anos, aí não conseguiu frequentar uma escola, ele tem de certa forma aí, digamos que receio de ir para a escola, ele tem digamos, vergonha mesmo, né? De ir frequentar uma escola por conta da idade. Muitos que já estão com seus 30, 40, 50 anos, alguns ainda dizem assim, eu sobrevivi até hoje, então não importa, continuo assim. E mesmo porque em alguns lugares não tem de fato escola. Apesar de que no país, aqui no estado de Rondônia, falando assim, nós temos bastante escola e muitos podem e têm essa chance de estudar. É só você querer, se dispor a estudar. Você tem que querer
Não é alguém que vai lá e te chama, apesar que muitos ainda chamam, vamos estudar, e muitos ainda continuam na sua zona ali de conforto, né, que viveu 30, 40 anos sem estudo, então não vai fazer, alguns ainda pensam que não vai fazer diferença, mas faz a diferença sim. A Constituição de 1980, além de assegurar direitos à educação básica e a todos os outros segmentos, também estabelece princípios de ensino. Quais são esses princípios? Descrito no artigo 206. Dentre estes princípios, vale ressaltar 4 deles. Quais são eles? O da gestão democrática, o da valorização dos profissionais da educação, o da garantia do padrão de qualidade e o do piso salarial nacional. Conselhos escolares. Como são esses conselhos escolares? Nos períodos autoritários, as instituições são mantidas por decisões centralizadas, por hierarquias de ordem e proibições. Mas com a Constituição de 1988, que restaura o regime democrático, o estudo prevê a gestão no caso aqui, a gestão democrática no ensino público na forma da lei. Então, como sempre, tudo tem que estar na forma da lei, baseado na lei, para que se faça algo diferente. A Lei Federal número 9.394 de 1996 estabeleceu que a gestão democrática nas escolas é exercida pela atuação de um conselho escolar ou equivalente, constituído de representante de comunidades escolares. No caso, alguns funcionários de colégio fazem parte desse conselho, parte de aluno participa, né, desse conselho escolar, as APPs aí, né? A unificação. As associações de trabalhadores existem há muitos séculos. Os funcionários de escolas privadas organizam-se em sindicatos de trabalhadores em educação. Nas redes públicas, os trabalhadores se organizam-se em associações depois da ditadura militar, né? Organizam-se em sindicatos unificados. Isso aí também vocês conhecem, né? Os sindicatos de vocês. Cursos técnicos de nível médio. Quais são esses cursos técnicos? Vamos falar um pouco deles. Para ser um profissional, é necessário ter um diploma. Hoje em dia não se consegue um trabalho, é muito difícil se você não tem um diploma, se você não tem um certificado. Não é verdade? Então, para ser um profissional é necessário ter um diploma. Profissional. Hoje só pode ter um diploma profissional quem tiver o ensino médio. Existem centenas de cursos técnicos de nível médio oferecidos em escolas técnicas, escolas técnicas públicas, né, e privadas. Muitas delas oferecem cursos técnicos que você pode estar aí se aperfeiçoando para o mercado de trabalho. Atualmente, né, a CETEC publica o catálogo dos cursos técnicos de nível médio, distribuídos em vários eixos temáticos, entre os quais estão habilitações do pró-funcionário, que é esse que vocês estão fazendo aí, certo? Aqui nós temos a nossa atividade de sala. Como eu sempre falo, é aquela hora que o aluno... Ei, maravilha, vamos fazer essa atividade. Uma hora gostosa para se pensar um pouco mais, lembrar tudo que foi, digamos, falado durante toda a aula. E para quem estudou, né, fez a sua leitura da apostila durante a semana, fazer uma atividade agora gostosa, responder aí rapidinho, né? Tudo
é fácil para você. Aqui nós temos a nossa atividade. Descreva sobre o que é educação segundo a explicação. Então, como eu falei, tem vários conceitos de educação, você vai responder. O segundo aqui, o que é a profissionalização? Descreva o que pode ser a educação escolar. O que significa as siglas PP e PPE? E qual a sua importância para as escolas? Aqui nós temos também a quinta, a sexta e a sétima. Quais as etapas da educação escolar? Nós mostramos lá um quadro, você viu, então não vai ter problema para responder. Por que nos anos iniciais da colonização do Brasil não foram feitas escolas? Também foi falado, foi explicado. A sétima, o que é o conselho escolar e como era antes deste conselho? Descreva a evolução até chegar à unificação. Então, vocês terão aí 30 minutos para responder. E nesses 30 minutos eu vou tomar uma água e eu retorno com vocês, certo? E aí, voltamos para fazer a correção da nossa atividade. Tenho certeza que todos vocês responderam tranquilo. A primeira pergunta está lá. Descreva sobre o que é educação. Então, como eu falei para vocês, não se atenham só digamos, a apostila ou só o que foi falado, porque muitos de vocês vão dizer aí o que é educação para vocês, no ponto de vista de vocês. Porém, vamos fazer a nossa correção aqui no quadro. Segundo a resposta da professora aqui. Isso não implica que você não pode colocar a sua opinião, a sua resposta. Pode colocar a resposta que você pensa aí que é educação também. Porém aqui, descreva sobre o que é educação segundo a explicação. Então, nós falamos que a educação é desenvolvimento pessoal, socialização, comunicação e formação. E falamos também que no dicionário, a educação significa ato ou efeito de educar, conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento das faculdades psíquicas, intelectuais e morais da criança e do ser humano em geral. Também conhecimentos e práticas dos hábitos sociais, polidez, civilidade, boas maneiras, instrução e aperfeiçoamento. Com certeza, muitos de vocês acharam outras palavras que cabem nessa resposta, o que é educação. Que cabe nessa resposta, não, que cabe nessa pergunta. Aqui, o que pode ser a profissionalização? Nós falamos aí a respeito dos cursos profissionais que você faz ao longo da sua vida. Isso é uma forma de você se profissionalizar. Vamos para a resposta? Cursos profissionalizantes na área de educação. Se constitui pela integração de conteúdos técnicos específicos de cada habilitação. Cada um tem uma habilitação diferente, cada um se adequa a, digamos assim, a algo que eu tenho mais facilidade em quê? Então, geralmente, quando você vai fazer um curso profissionalizante, você já vai sabendo qual o curso que você quer, em que você mais se desenvolve, você se identifica mais. Então, isso é um curso profissionalizante, de acordo com as suas habilidades. Terceira, descreva o que pode ser educação escolar. Nós falamos bastante aqui também sobre educação escolar e não escolar. Porém aqui,
é a transmissão sistemática da cultura de uma sociedade. A nossa sociedade, se você vê no Brasil, nós temos aí uma cultura diferenciada, cada povo com sua cultura diferente. Nós temos a cultura indígena, aqui no Brasil especialmente os africanos, têm bastante cultura que pode ser estudada, que pode ser, no caso aqui, né, você estudar elas. Cada região brasileira tem uma cultura diferente. As pessoas se vestem de um jeito, falam de um jeito, as gírias, no caso, também são diferentes. Então, é a cultura do povo que nós temos que estudar e nos adequar a essa cultura, estudando essa cultura da sociedade brasileira e não só brasileira. Aqui, a cultura compreende o acúmulo de conhecimentos. Que são esses conhecimentos? Científicos, artísticos, tecnológicos, bem como os valores de um povo. Cada povo, ele tem o seu valor e ele precisa ser estudado para que respeite essa cultura de cada povo. Aqui a quarta. O que significam as siglas PP e PPE? E qual a sua importância para a escola? Aqui, o PP significa Projeto Político Pedagógico. Aqui está ele. E aqui, o PPE, Proposta Pedagógica da Escola. Na institucionalização de uma nova cultura. Então, são programas que são criados para melhorar o ambiente escolar, para dar mais aí uma diversificação, né, na escola, o trabalhador poder trabalhar com mais organização. A quinta, quais as etapas da educação escolar? Nós falamos bastante sobre isso, né? Que é a creche, ensino infantil e assim por diante. Vamos lá para o nosso quadro? Primeira etapa da educação infantil, que são as creches e pré-escola. O ensino fundamental, né? Que dura 9 anos. O ensino médio, com duração de, no caso, 3 anos, mas com a integração profissional pode durar mais. Por que nos anos, aqui é a sexta, por que nos anos iniciais da colonização do Brasil não foram feitas escolas? Como nós falamos lá, que quando os portugueses aqui chegaram, não veio criança, né, nas suas caravelas, nas suas embarcações. E os índios aqui, né, não precisavam também de escola, que as crianças indígenas, elas eram educadas nas suas próprias aldeias. Os africanos também, as primeiras crianças africanas, elas eram educadas nas senzalas. E o africano adulto, no caso, ele não precisava aprender a ler nem escrever. Isso naquele tempo. Porque os tempos mudaram e mudaram para melhor, graças a Deus. Vamos lá para a resposta de fato. De 1500 a 1550 não foi fundada uma só escola em toda a costa brasileira, porque não havia crianças portuguesas nesta etapa de colonização. As crianças indígenas eram educadas nas aldeias e as crianças africanas nas primeiras senzalas, né? Os adultos, como foi falado, não precisavam de escrever, ler ou, digamos assim, aprender coisas novas, né? No caso dele lá, precisava apenas trabalhar na lavoura. Aqui, não precisava de escola, eles não precisavam ler ou escrever. E os escravos, como vocês sabem muito bem, eles eram proibidos, né, de frequentar as escolas. Eram submetidos lá, né, às vontades dos seus senhores. A sétima. O que é o conselho escolar? Então, até aqui nós temos uma pergunta, né? O que é o conselho escolar e como era antes deste conselho? Como que ele era? Aqui nós temos a nossa resposta.
Gestão democrática, né, nas escolas, exercida pela atuação de um conselho escolar ou equivalente, constituído de representantes de comunidades escolares. Nos períodos autoritários, as instituições são mantidas por decisões centralizadas, né, por hierarquias de ordem e proibições. Aqui é a 8ª. Descreva a evolução até chegar à unificação. Nós temos aqui as ações de trabalhadores, as associações de trabalhadores existem há muitos séculos. Então, essas associações de trabalhadores, elas existem há muito tempo. Elas não são recentes, há muitos séculos. Os funcionários de escolas privadas organizam-se em sindicatos de trabalhadores em educação. Já aqui, nas redes públicas, elas organizam-se em associações depois da ditadura militar. Organizaram-se em sindicatos unificados. Então, aqui nós chegamos ao fim de mais uma aula. Gostaria de dizer para vocês que continuem estudando, que vocês continuem nessa disposição para chegar até o fim do nosso curso. Quero agradecer por todos que chegaram até seus polos e uma boa semana para vocês e até semana que vem, certo?